Olá, hoje a gente vai falar sobre mais um tipo de equações, as equações irracionais. Equações irracionais. O estudo de equações consiste em encontrarmos um valor para a incógnita da equação, de modo que esta satisfaça aquela condição de igualdade, ou seja, procurar uma solução para essa equação, né? A equação irracional é aquela na qual a incógnita está em um radicando, ou seja, ela está dentro de uma raiz, ou raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, e assim. Então, a incógnita deve estar dentro da raiz para ser uma equação irracional. Alguns exemplos: raiz quadrada de x é igual a 2. Então, para ser equação, símbolo de igual, nesse caso, equação irracional, uma das incógnitas deve estar dentro de uma raiz. Raiz de x mais 1 é igual a raiz de x. Raiz quadrada de x mais 1 é igual a 2 mais x. Raiz cúbica de x é igual a 27. Perfeito. Todos esses casos são equações. Porém, na última, é uma equação que não é irracional. Por quê? Para ser uma equação irracional, é necessário que a incógnita, uma das incógnitas pelo menos, esteja dentro da raiz, do radicando. E no último exemplo aí que está em vermelho, não acontece isso. Quem está no radicando é o 2. Portanto, a última não é uma equação irracional. Propriedade fundamental das equações. A gente tem que... Essa propriedade é a igualdade, né? A gente tem que, se ela é uma igualdade, ou seja, uma equação, o que a gente fizer de cada lado dessa equação, desde que a gente faça dos dois lados, mantém essa igualdade. Então, é isso que a gente usa na resolução de uma equação irracional. Logo, se elevarmos um lado da equação ao quadrado, devemos fazer isso em ambos os lados. Assim, mantemos a igualdade. Então, se eu elevo de um lado da equação ao quadrado, do outro lado eu também vou levar ao quadrado. Se eu levar ao cubo, do outro lado eu também vou levar ao cubo, e assim sucessivamente. Como é que eu determino se vai ser ao quadrado, ao cubo, à quarta? Isso depende do índice da sua raiz, ok? Então, olha aqui dois exemplos. Raiz quadrada de x é igual a 2. Então, como a gente tem um índice 2 aqui, né, uma raiz quadrada, a gente vai elevar ambos os lados da nossa equação ao quadrado. Quando eu faço isso, eu posso cancelar o meu radicando, porque a gente sabe que todo número, a raiz quadrada de todo número ao quadrado é ele mesmo. A raiz cúbica de um número ao cubo é ele mesmo. A raiz quarta de um número à quarta é ele mesmo. Então, a gente chega aqui. A raiz quadrada de x elevado ao quadrado é o próprio x. E 2 ao quadrado é 4, para manter a igualdade. Isso também vale aqui para o segundo exemplo. Raiz cúbica de y é igual a 5. Então, a raiz cúbica de y eu vou elevar ao cubo e vou elevar o 5 ao cubo também. Portanto, cancelando índice com expoente, sobra apenas o y, e 5 ao cubo a gente resolve. 5 ao cubo, 5 vezes 5 vezes 5, 125. Bom, passo a passo para uma resolução. Então, a gente tem aqui esse exemplo, raiz quadrada de x mais 2 menos 2 igual a x. Então, percebam que aqui a gente tem uma equação irracional, igualdade, e uma das incógnitas está dentro do radicando. Porém, para resolver essa equação, a gente precisa deixar o radicando isolado. Então, esse é o primeiro passo da nossa resolução. Então, a gente precisa isolar o radicando, ou seja, deixar o radicando sozinho. Então, é isso que a gente faz. Esse menos 2 vai para o outro lado, mais 2. Então, aqui a gente conseguiu deixar o radicando isolado. Após isolá-lo, podemos elevar os dois lados da igualdade ao quadrado. Lembrando que isso depende do índice do radicando. Então, nesse caso, é ao quadrado, porque o nosso índice é uma raiz quadrada, né? Então, eu vou elevar ambos os lados ao quadrado. Cuidado que aqui, sempre que a gente tiver x mais 2, x mais alguma coisa, ou 2x, é necessário não, né? É uma dica colocar o parênteses aí para que você lembre de fazer, nesse caso aqui, é o quadrado da soma, né? Então, bora lá. Então, aqui eu já vou cancelar a minha raiz com o meu ao quadrado, restando apenas x mais 2. Beleza, a gente se livrou do radicando, que era o nosso maior problema por enquanto. E aqui eu preciso fazer ou o quadrado da soma, ou lembrar que o quadrado da soma nada mais é que x mais 2 vezes x mais 2 nesse caso, né? O número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então, eu posso fazer uma distributiva. Resolvendo, chego aqui. X mais 2 é igual a x ao quadrado mais 4x mais 4. Perfeito. Porém, agora a gente tem uma equação de segundo grau aqui. E para resolver equações de segundo grau, nós temos várias formas. Mas o método que deixa mais claro qual a gente vai decidir utilizar é lembrando que essa equação tem que ser igual a zero. Então, eu vou pegar os termos x e mais 2 e levar para o outro membro, né? Lembrando sempre de trocar o sinal, ou no caso aqui, inverter as operações. Então, x ao quadrado mais 4x mais 4
menos x menos 2 é igual a zero. Então, a gente conseguiu zerar um lado do igual. Então, x ao quadrado mais 3x mais 2. Cheguei a uma equação de segundo grau. Eu vou escolher o método para resolver. O método que você preferir. Eu prefiro Bhaskara, mas você pode usar qualquer, né? Bhaskara, faturação, soma de produto, enfim. N formas de resolver, você decide. Eu já resolvi, cheguei que x1 vale menos 1 e x2 vale menos 2. Beleza, chegamos à solução da equação quadrada. Agora a gente precisa decidir qual é a solução da equação irracional. Então, esse é o quarto passo. Por fim, testamos estas raízes para que possamos verificar qual ou quais delas satisfazem essa equação. Então, o que é testar? Eu vou pegar a minha equação lá original, aquela primeira onde eu comecei, raiz de x mais 2 menos 2 é igual a x, e substituir o x1 por o x por um desses valores. Então, no caso, a gente começa pelo menos 1. E vou resolver. Então, vou resolver aqui raiz de menos 1 mais 2, vou resolver raiz de 1. Raiz de 1 menos 2 igual a menos 1. Raiz de 1 é 1 e 1 menos 2 é menos 1. Bom, menos 1 é igual a menos 1? Sim, gente, então é verdadeiro. Então, quer dizer que esse valor que eu encontrei, x1 igual a menos 1, é uma das soluções. Então, vamos testar o próximo. Pode ser que menos 2 seja a solução ou não. Se for verdadeira, ele é solução. Se não for verdadeira, se for falsa, ele não é solução. Então, aqui, x2 é igual a menos 2. Lembra de pegar lá aquela equação do começo, aquela que tem as raízes. X mais 2 menos 2 é igual a x. Então, no lugar desse x, eu vou colocar o x2, que é menos 2. Menos 2 mais 2, menos 2 é igual a menos 2. Resolve a raiz primeiro, né? Lembrando que a gente sempre começa resolvendo a raiz nesse caso. Menos 2 mais 2 é a raiz de 0. Raiz de 0 menos 2. Raiz de 0 é 0. 0 menos 2 é menos 2. E menos 2 é igual a menos 2. Então, essa afirmação é verdadeira. Este menos 2 é a raiz da nossa solução. Então, o último passo, escrever o conjunto de solução. Nesse caso, menos 2 e menos 1. Se um dos valores não satisfazer a equação, né, a equação irracional, esse valor não entra no conjunto de solução. E aí, aqui por último, eu trouxe um passo a passo, resumido, do que a gente deve fazer para resolver uma equação irracional. Primeiramente, precisamos deixar o termo que contém o radical de um lado da igualdade, isolado. Então, a gente isola o radicando. Após isolá-lo, podemos elevar os dois lados da igualdade ao valor do índice do radicando. Então, se for ao quadrado, eleva ao quadrado. Se for raiz cúbica, eleva ao cubo e assim sucessivamente. Pois desta forma, eliminaremos o radical de nossa equação. 3. Agora, obtemos as raízes dessa equação. Então, para a gente obter as raízes da equação, a gente precisa dar uma arrumadinha nela lá. Então, a gente olha que a gente vai virar uma equação de segundo grau, uma equação de primeiro grau. Preste atenção nisso e resolve da forma que você julgar necessária, julgar conveniente. Por fim, testamos essas raízes para que possamos verificar qual ou quais destas raízes são solução da nossa equação. E o último, escrevemos o S de conjunto de solução. Gente, é isso. Um beijo.